Os santos são sinais da presença do ressuscitado na história. Hoje, dia 27 de maio, celebramos Santo Agostinho de Cantuária, grande apóstolo e evangelizador da Inglaterra. Ele viveu no fim do século VI até o começo do século VII. Não se sabe muito da sua vida pregressa, somente que ele morava em Roma e era um monge beneditino. O mosteiro onde ele morava havia sido fundado por São Gregório Magno, Papa. E certa vez o Papa São Gregório, que era um Papa que tinha um grande ardor pela evangelização, se preocupava com a evangelização daquele território da Grã-Bretanha. No século anterior, São Patrício iniciou um trabalho muito fecundo de evangelização na Irlanda do Norte. Mas na Inglaterra, principalmente, a evangelização não estava dando muito fruto. Já desde o século IV, pelo menos, que havia um anúncio de cristianismo ali naquele território, mas era um ambiente muito hostil, não só ao cristianismo, mas a qualquer novidade desse tipo. O território inglês era todo dividido em reinos e todos tinham a ideia na cabeça de que os anglo-saxões eram muito brutos, muito violentos, muito cruéis. Então havia uma dificuldade muito grande de evangelizar naquele território. O Papa São Gregório Magno, muito fervoroso na evangelização, teve a ideia de enviar uma expedição com 40 monges beneditinos para lá. E essa expedição com os 40 monges beneditinos era chefiada exatamente por Santo Agostinho de Cantuária. Muitos desaconselharam que ele seguisse viagem. Quando eles passaram, por exemplo, pela França, os próprios bispos franceses diziam que não achavam uma boa ideia porque os anglo-saxões eram muito agressivos, não iria dar certo, não eram abertos para a evangelização. Mas o Papa São Gregório Magno achava que aquele era o momento certo, porque um dos reis ingleses, o rei mais precisamente de Kent, havia acabado de se casar com uma jovem católica. Então aquele era o momento certo. Os monges seguiram viagem com muito ardor, com muita coragem, e a chegada deles no território inglês foi uma chegada triunfante e bastante diferente do habitual. Assim que a embarcação com os monges chegou até o reino de Kent, na Inglaterra, os monges saíram em procissão, com a cruz na frente e cantando cantos gregorianos. Foram em procissão, em oração, dizendo que precisavam falar com o rei. E aí foram seguindo em procissão, rezando e cantando até chegar na presença do rei, quando Santo Agostinho de Cantuária tomou a palavra e se apresentou, disse ao rei quem eles eram, que eram monges católicos, beneditinos, que haviam sido enviados pelo Papa e que eles queriam ter a liberdade de pregar o evangelho naquele reino, com todo respeito, sem impor nada a ninguém. O rei de Kent ficou muito impressionado com a coragem, mas também com a educação dos monges, e liberou para que eles evangelizassem, e eles não perderam tempo. Para vocês terem ideia, naquele mesmo ano, que era de 597 depois de Cristo, mais de 10 mil pessoas daquela região já haviam recebido o batismo. Os monges fizeram um trabalho muito frutuoso de evangelização, de catequese, de administração dos sacramentos. O povo inglês naquela região começou realmente a ser evangelizado. E pouco tempo depois, São Gregório Magno decidiu nomear Santo Agostinho de Cantuária como bispo. Depois deu a ele o título de arcebispo, para que ele tivesse liberdade e autonomia para fundar outras dioceses no território inglês, e de fato assim ele fez. Fundou não só a diocese de Cantuária, que foi a primeira, mas fundou também diocese em Londres e em outro lugar, tendo inclusive a autonomia de ele mesmo, Santo Agostinho de Cantuária, ordenar os outros bispos que eram necessários para as novas dioceses. O Papa São Gregório Magno
recomendou que ele nunca caísse no orgulho e na vaidade, por ser arcebispo, por ter, de certo modo, tanto poder naquela região, e ele seguiu o conselho do Papa, foi muito humilde, muito fiel na evangelização, um grande pastor, e morreu em 605, deixando um grande legado de evangelização. O território inglês não foi todo evangelizado enquanto ele estava vivo, mas as sementes da evangelização na Inglaterra foram lançadas e lançadas de modo muito firme, de modo muito consistente. Um monge que foi muito obediente ao chamado da igreja, ao chamado do Papa, um grande missionário, um grande evangelizador, que soube também ter a flexibilidade de evangelizar num território com uma cultura diferente, com hábitos diferentes. Ele conseguiu, inclusive, junto ao Papa, a autorização para fazer certas adaptações na liturgia, na celebração dos sacramentos, de modo que as pessoas daquela região, que os ingleses, pudessem ter um acesso mais adequado à realidade deles em relação ao anúncio do Evangelho e entender o que é que os sacramentos significavam. Foi alguém que teve essa sabedoria de fazer as adaptações necessárias para que a evangelização acontecesse da forma mais eficiente num território de cultura diferente. Alguém muito sábio, muito prudente, muito sensível para evangelizar, um grandíssimo evangelizador, grande apóstolo da Inglaterra. Santo Agostinho de Cantuária, rogai por nós.